Boa tarde, pessoal. Muito obrigada pela participação de todos, né, no treinamento AM Academy. Hoje o Pioli, né, que é o nosso convidado, ele vai fazer a apresentação, falar dos programas, né, da IBM, principalmente o PGI, né, e também o de competência, né, o Specialty e o Expert. Pioli, pode ficar à vontade. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar aqui no link, né, ou no final da apresentação também. Obrigada, Pioli. Pode iniciar. Obrigado, Sueli. Pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui hoje com vocês, apresentando as novidades no nosso programa de incentivos. Algumas novidades elas vão ser só para o ano de 2021, mas é interessante já antecipar para vocês já irem se preparando. Eu tenho a responsabilidade sobre os programas de incentivo de Systems, a nível América Latina, e também eu faço aqui a representação dos programas de software, já que muitos de vocês trabalham com as duas linhas de produto. Em alguns casos, em especial como storage, vocês vão acabar trabalhando não apenas com hardware de storage, mas também com o software chamado Spectrum. Bem, vamos começar primeiro com a parte de incentivos de Systems Hardware. O que a gente tem hoje pelo nosso programa é um incentivo baseado no Systems Deal Registration. Então, vocês vão no MySA, vocês criam um aviso de negócios, uma oportunidade que vocês vão estar trabalhando, e uma vez que ela esteja aprovada, junto ao seu distribuidor, vocês vão ter um desconto incremental. Tá? Esse desconto é de 10%. Essa vai ser a diferença em relação ao preço de lista que a IBM tenha para aquele produto. No caso do cliente ser commercial, sempre a gente tem que se acordar que a IBM segmenta os seus clientes. Então, a IBM tem clientes que são chamados de Industry, Enterprise e Commercial. Os clientes Industry são aqueles clientes que a IBM tem equipes dedicadas a atender esses clientes. Então, você tem um time da IBM que vai estar fazendo a cobertura da conta e ela é responsável por identificar, trabalhar um negócio e fazer o fechamento. Então, essa é uma rota de venda direta em geral. Isso não significa que vocês não possam vender, mas logicamente se espera, né, que o pessoal da IBM faça esse trabalho. No caso do Enterprise, são contas onde a gente vai trabalhar de forma cooperada. Então, a IBM tem gerentes de conta, né, que vão estar atendendo esses clientes, mas eles sempre vão estar engajando um parceiro comercial. Então, sempre vai ter alguém de vocês envolvido numa transação num cliente Enterprise. E num caso de um cliente Commercial, aí é 100% via canal, mas também é um setor onde a IBM não tem cobertura dela, de pessoas que vão atender presencialmente um cliente. Então, a cobertura num cliente commercial ela vai se dar de forma virtual, então geralmente são pessoas que vão trabalhar de forma digital na IBM, e é territorialmente. Então, não tem uma pessoa que vai estar atendendo 10 contas, a gente vai ter uma pessoa que vai atender o estado de São Paulo, por exemplo. Por conta disso, e por conta da IBM ter menos apoio, isso acaba se tornando uma venda mais difícil para vocês, e, portanto, merece uma remuneração maior. Então, toda conta que tiver segmentada como commercial, o desconto incremental via o distribuidor vai ser de 5%. Se o cliente for considerado novo naquela linha de produtos, seja storage ou seja power, vocês vão ter mais 5%. Porque o cliente novo é aquele cliente que não compra nos últimos 3 anos, então não é um cliente que está acostumado a trabalhar com o produto IBM e o esforço de convencer esse cliente acaba sendo maior. Por conta disso, vocês têm um incentivo incremental. Então, esses 3 primeiros, eles são todos entregues e gerenciados pelo distribuidor. Então, é a Ingram que vai fazer a gestão desses incentivos junto a vocês. Esses incentivos são desconto. Então, vocês vão comprar mais barato o produto se vocês forem elegíveis. A IBM ela tem fundos para geração de demanda, então a gente tem um programa de co-marketing. Esse programa de co-marketing é chamado de BGF, Business Growth Funds. Vocês recebem um e-mail quando vocês são elegíveis a essa verba, e aí vocês têm um processo a seguir para poder utilizar esses fundos de co-marketing e serem reembolsados. O PGI, que é o Partner Growth Incentive, é um dos programas principais que nós temos hoje. Esse programa ele visa apoiar as vendas e a capacitação de vocês, então por conta disso ele possui vouchers de educação e certificação e também possui um bônus sobre as vendas trimestrais de 1,5%. A IBM ela tem um programa de competências, então a competência é quando vocês adquirem uma especialização no nosso portfólio, seja de power, seja de storage. Para obter especialização, vocês têm que cumprir com um conjunto de requerimentos que são baseados em
credenciais. Credenciais são certificações de vendas técnicas ou badges de vendas e badges técnicos. E também renda e pessoas dedicadas. Então, você tem uma renda mínima esperada, num período de 12 meses, para que você possa atingir aquela competência. Porque para você ter a competência, tem que entender que você tem que ter tido um histórico de vendas daquele produto para demonstrar que vocês sabem vender. Bom, e por fim, a IBM ela tem um programa chamado Know Your IBM, que tem como iniciativa incentivar a força de vendas e os técnicos a nível de pessoa. Então, é a pessoa da empresa de vocês que participa do Know Your IBM, é essa pessoa que vai fazer os treinamentos sugeridos pela IBM, ou que vai fazer os badges ou certificações recomendados. Essa pessoa, ela vai receber pontos, e esses pontos ela pode transferir para um cartão de crédito e gastar onde ela entender que seja mais necessário. Bom, falando do primeiro, então vocês ao submeterem o Systems Deal Registration no MySay, vocês, tendo esse Systems Deal Registration aprovado, vão receber 10% de desconto adicional junto ao distribuidor. Novamente, esse desconto é sobre o preço de lista vigente, então muitos produtos da IBM já têm um desconto na lista, e sobre esse desconto da lista, proporcionalmente, a IBM vai aplicar mais 10%. Um exemplo, o produto que custa 100, o preço dele agora está em 50, então sobre 50 a IBM aplica mais 10%, que vai dar 5% a mais de desconto, e permitiria que o distribuidor pudesse comprar, por exemplo, ou vocês comprarem no distribuidor, com 5% a menos. Esse processo, ele é recomendado que vocês realizem, não só por causa do benefício, né, do desconto, mas também para os casos onde vocês tenham que pedir o Special Bid, é necessário ter o Systems Deal Registration aprovado. Como eu já havia comentado, a IBM ela põe uma atenção especial no setor de commercial, é o setor de crescimento, é um setor mais difícil de trabalhar, porque a IBM não tem tanto relacionamento com os clientes, e, portanto, ao ter o Systems Deal Registration aprovado, se a conta for considerada commercial, vocês também vão receber 5% a mais. Aqui um ponto a comentar. Quando vocês fazem o Systems Deal Registration, na aprovação vai estar constando se o cliente é considerado commercial. Então, vocês já ficam sabendo, no momento da aprovação, se naquela conta vocês vão ter um diferencial pela conta ser commercial. O outro incentivo é um incentivo de clientes novos, ele é um incentivo também que oferece uns 5% de descontos adicionais para vocês. Cliente novo para a IBM é o cliente que não compra nos últimos 36 meses, como eu havia comentado, e também ao fazer o Systems Deal Registration, a IBM vai confirmar se aquele cliente é considerado novo ou não. O BGF são fundos de geração de demanda. Para você receber o fundo de geração de demanda, ou você hoje faz parte do programa de competências da IBM, ou você tem que ter realizado um volume de vendas no ano anterior superior a $1 milhão no país. Cumprindo com esses requerimentos, você acaba podendo ter direito a receber fundos para geração de demanda. Quem tem direito já recebeu um e-mail com esses fundos. A IBM vai fazer uma última liberação agora, no mês de julho, desse dinheiro, mas vai ser para aqueles que conseguiram obter a competência, né, no primeiro semestre desse ano. Então, aqueles que conseguiram obter a competência, agora vão receber fundos de geração de demanda para poder utilizar no segundo semestre. De julho para frente, a IBM já não vai mais liberar fundos, porque já não teria mais impacto dentro do ano. E para poder solicitar esses fundos, vocês, uma vez que já tenham recebido o e-mail, vocês ingressam numa ferramenta chamada CMC, Co-Market Center, solicitam a aprovação da atividade, executam a atividade depois dela estar aprovada, e depois informam os comprovantes de execução dessa atividade para que eles sejam analisados, e a IBM possa fazer o pagamento do co-marketing. PGI. O programa PGI, ele é um programa que tem como foco ajudar vocês na obtenção de conhecimento e recompensar as vendas que vocês realizam de forma trimestral. Então, por conta disso, existe um bônus de 1,5% sobre as vendas que vocês realizem. Toda a ideia desse programa é fazer com que vocês possam avançar para as competências, avançar para a especialização, já que para que vocês possam ter uma especialização é necessário ter certificações e badges nos produtos da IBM. E além disso, conforme vocês forem realizando as vendas, vocês vão estar recebendo além desse bônus, isso vai estar ajudando vocês a se aproximarem de uma competência.
Vouchers. Então, vocês têm vouchers de educação no programa PGI. Esse voucher, ele cobre 80% do custo de inscrição num curso daquela brand. E vocês também recebem mais 4 vouchers com 100% de desconto para certificações naquela brand. Tá? Então, aqui é feito de forma separada, não é Systems como um todo. Você, se participar ou estiver autorizado a vender Power e Storage, você vai receber 4 vouchers de educação para Storage e 4 vouchers de educação para Power, 4 vouchers de educação para Storage e mais 4 vouchers de certificação para Power. Vocês vão ter direito a um bônus de 1,5% sobre a renda elegível. A gente já comentou do objetivo de vocês poderem avançar para as competências. Todos os vouchers, eles expiram no final do ano, então tem que ser utilizado até 31 de dezembro. Para 2021 para frente já não conta mais o voucher que a gente liberou esse ano. E se o montante de vendas de vocês não permitirem que a IBM realize pelo menos um pagamento de $250, então a IBM não realiza esse pagamento. Então, vendas muito baixas no trimestre acabam não permitindo que vocês recebam nenhum tipo de compensação no programa. Bom, o programa de competências da IBM, como eu havia comentado, ele é um programa que tem como foco reconhecer os parceiros que tenham conhecimento técnico de vendas e também que tenham realizado vendas num período e também indicando as pessoas que trabalham de forma dedicada. As competências, elas possuem 2 níveis, o Specialist e o Expert. Vocês vão notar que o diferencial de um e outro, na verdade, é só a quantidade. Então, para você passar de Specialist para Expert, você tem que ter mais pessoas certificadas ou mais certificações. E também vai ser necessário que vocês tenham mais renda. Olhando aqui a parte de Power, hoje, para você obter o nível Specialist, você precisa ter 4 badges, né, então, obtidos no país. Esses 4 badges podem ser em pessoas, podem ser na mesma pessoa. Logicamente é mais difícil que isso aconteça, mas a IBM não determina que você tem que fazer em pessoas diferentes. É necessário que vocês indiquem 2 pessoas da companhia que trabalham com aquela linha de produtos e vocês têm que ter tido um sucesso de venda nos últimos 12 meses de $500 milhão aqui no Brasil. Aqui tem um link para vocês verem quais são as credenciais, quais são os badges disponíveis que contam para a competência. Para você avançar para o nível Expert, aí são necessárias 8 credenciais, ou seja, 8 badges. É necessário que vocês tenham pelo menos 4 recursos que estejam estudando e trabalhando com a linha de produtos IBM, e é necessário que vocês tenham pelo menos realizado $1.300.000 nos últimos 12 meses. No caso de Storage, para que vocês possam obter a competência, hoje são necessárias 4 credenciais de vendas e 4 credenciais técnicas. Essas credenciais, elas são certificações e badges. Aqui a IBM ela vai movimentar tudo para badge, mas você acaba tendo os 2 ainda disponíveis. No caso de recursos, é necessário que vocês tenham pelo menos 2 recursos, sendo um de vendas e um técnico. E vocês têm que ter tido um sucesso de vendas de $250 mil nos últimos 12 meses. Para você avançar para o nível Expert, então a IBM requer 8 credenciais de vendas e 8 credenciais técnicas, 4 pessoas orientadas a trabalhar com a linha de produtos IBM, sendo pelo menos uma de vendas e uma técnica, das 4, e um sucesso de vendas de pelo menos $1 milhão nos últimos 12 meses. Essas validações, elas são feitas de forma automática dentro dos sistemas da IBM, então uma vez que vocês atinjam o que é solicitado, de forma automática a IBM promove vocês para a competência de Storage, seja Specialist ou seja Expert. Então aqui o trabalho ou a preocupação de vocês tem que ser com o reflexo das credenciais que vocês obtêm, então os badges e as certificações, e também fazer um acompanhamento das vendas que vocês têm realizado. Bom, uma vez que vocês atinjam as competências, vocês têm um conjunto de benefícios diferenciados. Esses benefícios são de 6 vouchers com reembolso de 100% nos cursos e 6 vouchers com desconto de 100% nas provas de certificação. Para o nível Specialist, aumenta a quantidade de vouchers para 8, cobrindo 100% dos custos do curso, e também 8 vouchers com 100% para cobrir as provas de certificação.
O parceiro também, ele vai contar com fundos de geração de demanda, então ele vai receber $10 mil no ano completo para Power e Storage Hardware. E se for a competência de Spectrum Software, são $5 mil. Esses fundos, eles são disponibilizados através do programa BGF e devem ser solicitados na ferramenta CMC. Então, sempre que vocês forem elegíveis, vocês vão receber um e-mail da IBM informando qual é o montante que vocês têm direito. Adicionalmente a isso, para quem for expert, ele vai ter um montante maior para geração de demanda, e esse montante é de $15 mil no ano para Power e Storage Hardware, e 10 mil para Spectrum Software, seguindo aquele processo de solicitação via o CMC. O bônus trimestral, para quem não tem competência, é de 1,5%. Para quem tem competência nível Specialist, é de 2,5%. Para quem tem competência nível Expert, é de 4%. Então, a IBM paga muito mais quando vocês têm a competência. Logo, vocês também vão ter um logo de Specialist e um logo de Expert para aquela linha de produtos. E as regras são as mesmas. Então, vouchers, eles têm que ser utilizados até 31 de dezembro. E como eu já havia comentado, a última data em que a IBM vai analisar para liberar fundos de geração de demanda vai ser agora 30 de junho. Então, qualquer parceiro que obtenha competência até 30 de junho, ele vai receber um e-mail no mês de julho informando que ele vai ter fundos de geração de demanda nesses valores que vocês viram aqui. Bem, esse é um resumo dos benefícios financeiros para um parceiro que trabalhe com a linha de produtos de Power e Storage, possua competência nível Specialist e Expert. Então, Specialist, 2,5% de bônus trimestral, $10 mil de co-marketing para a parte de hardware e $5 mil de co-marketing para a parte de Spectrum Software. Se for Expert, 4% de bônus sobre as vendas trimestrais e $15 mil para co-marketing na parte de hardware e 10 mil na parte de Spectrum Software. Existe uma regra de transição. Então, por exemplo, quando vocês ainda não têm uma competência ou vocês têm uma competência a nível Specialist, e conseguiu atingir os requerimentos para se mover para Expert, a IBM ela sempre vai considerar a foto do primeiro mês do trimestre. Então, assumindo que a gente está agora no segundo trimestre, se vocês atingiram a competência até o mês de abril, então a IBM vai reconhecer o trimestre completo, abril, maio e junho, com o nível da competência. Então, se você, por exemplo, não tinha competência, recebeu 1,5%. Obteve a competência, você passa a receber 2,5% sobre as vendas do trimestre. Já se a competência for atingida no mês 2 e 3 do trimestre, ou seja, maio e junho, então a IBM não aplica o percentual maior nesse trimestre. Você vai continuar recebendo 1,5% porque não tinha competência, e você passa a receber 2,5% porque atingiu o nível Specialist nas vendas do trimestre seguinte. Então, de julho para frente, você passaria a receber já o percentual da competência. Bom, o Know IBM, como eu havia comentado, ele é um programa que vocês ganham pontos, ele é administrado e gerenciado de forma individual, cada pessoa da companhia de vocês vai participar do programa. Essa pessoa vai acumular pontos e esses pontos podem ser transferidos para um cartão de crédito Mastercard e depois ele pode comprar o bem que ele desejar. O critério de participação no programa é basicamente ser uma revenda autorizada e aceitar os termos e condições, ou seja, o administrador, o APA, tem que fazer a aceitação dos termos e condições do programa. Bom, anúncios recentes. Então, para esse segundo trimestre, ou seja, para esse trimestre apenas, a IBM ela aumentou o percentual de ganho para o Specialist e para o Expert no programa que a gente acabou de apresentar. Então, por conta da pandemia e para ajudar vocês a ter um melhor fluxo de caixa no futuro, já que é mais difícil fazer vendas nesse momento, então o bônus do Specialist, que era de 2,5%, para as vendas nesse trimestre vai ser de 3,5%. Para o Expert, que é 4%, a gente aumentou em 0,5%, passando para 4,5%. Também vale destacar que nós implementamos uma nova tabela de descontos para transações de governo junto ao distribuidor. Então, vocês vão ter preços mais competitivos para a linha de storage, quando forem trabalhar com o governo. Vale a pena conversar com a Ingra e se interar sobre essa nova opção. Falando agora das mudanças, né, para o segundo semestre e para 2021. Para o segundo semestre, a gente não tem muitas mudanças no programa, na verdade ele vai continuar praticamente o mesmo.
Então, o que a gente apresentou para vocês é que vocês hoje têm um bônus de 1,5% para quem não tem competência, 2,5% para quem tem a competência specialist e 4% para quem tem a competência expert. Isso é conhecido como performance bônus. Para o segundo semestre, para quem não tem competência, a gente está em processo de aprovação. Vai ser pelo menos 1,5%, então não se preocupem. O que vocês já ganham hoje, pelo menos está garantido, mas nós estamos trabalhando para pagar um pouco mais. Eu não vou prometer para vocês, mas eu espero que aí no começo de julho a gente possa anunciar uma boa novidade com relação a isso e pagar um pouquinho mais para quem não tem competência, também para ajudar vocês na transição, já que eu também entendo que das dificuldades para obter os badges, obter as certificações e realizar vendas nesse período. Para os parceiros que são Specialist e Expert, nós vamos introduzir o Second Half Growth Bonus, que vai ser um bônus para aqueles que conseguirem aumentar a renda comparando o ano de 2019 com o ano de 2020. Como isso vai funcionar? Nas vendas de julho a dezembro do ano passado, elas vão ser comparadas com as vendas de julho a dezembro desse ano. Então, vamos imaginar que de julho a dezembro desse ano, vocês vendam R$500 mil. No mesmo período do ano passado, vocês venderam R$200 mil. A diferença é R$300 mil. Então, vocês venderam a mais em relação ao mesmo período do ano passado, 300 mil. Sobre esses 300 mil, a IBM vai gerar um bônus de 1% que vai ser pago no começo do ano que vem. Os demais programas, eles não mudam, então vocês continuam tendo a sua verba de co-marketing, vocês continuam tendo o BGF, que a gente chama de variável, que é fundo de co-marketing, para quem tinha realizado venda acima de $1 milhão no ano anterior, e vocês têm os vouchers para utilizar até dezembro desse ano. Mas não sei se alguém quer fazer uma pergunta, porque agora eu comecei a escutar um ruído. Ok. Bom, para 2021, logicamente a gente ainda não tem os percentuais, esses percentuais eles vão ser definidos perto do final do ano, que é quando a gente recebe efetivamente o quanto a gente vai poder gastar com incentivos junto aos nossos canais, mas o que está claro é como já vai funcionar a regra do jogo. Então, para o ano que vem, vocês vão ter o que a gente chama de Competence Value Incentive, que nada mais é do que a manutenção dos bônus. Então, o bônus que a gente tem hoje, que é de 2,5% para Specialist e 4% para Expert, ele vai continuar existindo no ano que vem. Não sei quais vão ser os percentuais, porque isso ainda vai ser discutido mais para frente, mas a primeira mensagem que é importante é somente vai receber bonificação da IBM quem tiver competência. Então, é necessário que obtenha uma competência nível Specialist ou Expert para que o parceiro possa receber uma bonificação da IBM. A ideia aqui, novamente, é valorizar aqueles que investiram na marca IBM, valorizar aqueles que possuem equipes que trabalham com nossas ferramentas, pessoas técnicas, pessoas de vendas, e, portanto, esses vão receber um nível de incentivo dedicado da IBM. Também a IBM vai manter o Growth Bonus, a única diferença é que, em vez de ele ser para o segundo semestre, ele vai ser para o ano completo. Então, todas as vendas incrementais que vocês fizerem, comparadas com o ano de 2020, vocês vão receber a mais. Então, em 2021, quem conseguir crescer sobre a base de 2020 vai receber, sobre a diferença, um percentual. A grande novidade passa a ser o que a gente chama de Business Development Fund, que a IBM vai fazer é flexibilizar o uso do dinheiro. Então, hoje o dinheiro ele vem carimbado, como que você pode utilizar. Então, hoje você tem que utilizar aquele montante com co-marketing, ou você tem que utilizar aquele montante com educação, porque foram os vouchers que a IBM deu para você, e não necessariamente você vai ter a necessidade de utilizar todos os vouchers que você recebeu, ou não necessariamente você vai ter que utilizar todo o co-marketing que você recebeu. Então, o Business Development Fund vai ser um percentual sobre as vendas que vocês realizaram, e a ideia é que ele seja flexível e que vocês possam decidir quais iniciativas fazem mais sentido para a sua empresa naquele momento. Então, para aquelas empresas que vêm com melhores olhos ou que necessitam fazer mais geração de demanda, ela pode alocar mais dinheiro com geração de demanda. Se essa empresa deseja investir mais na sua equipe, ou seja, treinar as pessoas, certificar as pessoas, então ela pode investir em capacitação. Esse fundo ele não vem carimbado, então vocês vão ter toda a flexibilidade de definir em que áreas vocês precisam investir mais. Bom, acho que aqui ficou claro que a primeira mensagem importante é
A IBM ela vai incentivar apenas quem tem a competência. Então, hoje, eu acho que vale muito a pena vocês olharem como é que vocês estão com as competências de vocês, verem, analisarem o que está faltando e fazer o trabalho para obter as competências. Tem muitos casos que a gente tem visto que com mais um badge de vendas, por exemplo, a empresa já seria uma empresa com competência specialist para aquela linha de produtos. Então, vale a pena realmente olhar e fazer um trabalho para obter as competências para chegar em 2021 pronto para se beneficiar desse novo programa de incentivos que a gente vai ter a partir do ano que vem. Bom, da parte de Systems, era o que eu tinha para apresentar. Antes de movimentar para software, eu queria perguntar se alguém tem alguma dúvida. Pioli, Sim. teve uma revenda que me perguntou se a parte de Spectrum, de software, também entra na parte de PGA e de storage. Não, tudo que for licenciamento Passport Advantage, que é o que vai ser vendido através do programa de software, recebe os incentivos de software. Não recebe os incentivos de Systems. Os incentivos de Systems eles são exclusivos para o licenciamento que ocorre com tipo modelo. Então, sempre que você configurar via um configurador, né, de Systems, você vai ter direito aos incentivos de Systems. Quando a gente for trabalhar com part number do programa Passport Advantage, aí vai receber os incentivos de software, que, assim, entre nós, vale a pena. São bem mais atraentes em termos de percentual de ganho comparados com os de System, porque software tem muito mais margem para poder investir em vocês. Maravilha, obrigada. Não, de nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, se ninguém tem pergunta, então eu vou falar agora das novidades do programa de software, que esse sim muda bastante agora no meio do ano. Vai ser bem diferente, então quem trabalha com a linha de Spectrum Software, vale a pena assim, acompanhar essa apresentação com bastante atenção, porque realmente as mudanças são bem radicais no caso de software. Bom, a primeira coisa que é importante é que software trabalha com uma segmentação própria, que a gente chama de IBM LED, CoLED e BIP LED, e a IBM decidiu fazer um alinhamento da sua segmentação interna com a segmentação para os incentivos. A IBM ela tem como prática, até para proteger vocês de qualquer movimentação interna, de congelar o cliente por um período. Então, os clientes que no ano passado estavam com IBM LED, CoLED e BIP LED, eles ficaram congelados, a IBM não muda. Mesmo que esse cliente internamente seja movimentado, para vocês não impacta para efeitos de incentivo. Mas chega alguma data que a IBM decide fazer o alinhamento. E essa data chegou. Então, dia 14 de julho, a IBM vai fazer o realinhamento das contas e, portanto, a segmentação do seu cliente pode mudar para melhor ou para pior em termos de incentivos. A ideia, novamente, é fazer o alinhamento com a nossa segmentação interna. Internamente, a IBM segmenta os clientes como commercial, e dentro de software como growth, classifica como enterprise, e dentro de software como strategic, e classifica como industry, e dentro de software como key. As contas que são IBM LED, por estarem alinhadas com o que a IBM chama de key, são as contas onde a IBM tem uma equipe fazendo a cobertura dessas contas. Então, a IBM tem pessoas e mais pessoas que visitam esses clientes e elas têm como objetivo identificar negócios, trabalhar esses negócios e fazer o fechamento desses negócios. Então, a IBM não espera que um parceiro comercial faça a venda nesses clientes. Ela mesma vai fazer o trabalho. Isso não significa que vocês estão impedidos de trabalhar nessas contas. Significa que, dado o investimento que a IBM já realiza nessas contas, o parceiro que atuar nelas vai ter um nível de remuneração mais baixo. No caso do CoLED, aqui já é uma conta que a gente trabalha de forma cooperativa. A IBM ela tem gerentes de conta dela que visitam os clientes de forma presencial. Essas pessoas geralmente têm uma carteira de clientes que vão variar entre 10 e 20 clientes, em média. Então, por vocês terem um apoio, por vocês terem também uma pessoa da IBM que vai identificar um negócio e fazer o engajamento de vocês, o nível de remuneração é mais baixo do que no BIP LED. Mas, assim, não se preocupem, a rota de CoLED é através de vocês, parceiros. BIP LED, a rota é exclusiva por parceiros. Essa rota ela é exclusiva por parceiros. Aqui a IBM ela não tem recursos dela fazendo visitas presenciais nos clientes, então toda a cobertura ela é feita de forma territorial
através de algum atendente da nossa área de digital. Então, aqui realmente o atendimento é virtual e não presencial. Logicamente, por ser um segmento onde a gente trabalha de forma exclusiva com canais e cujo o suporte que a IBM pode dar para vocês vai ser um suporte virtual e não presencial, o nível de remuneração é mais alto, dado o fato de que vocês vão ter que fazer um investimento, vocês vão ter que ter um posicionamento totalmente diferenciado para realizar vendas nessas contas BIP-LED. Muito bem. Pode acontecer de vocês terem uma conta, por exemplo, que seja considerada Industry Key como COLED? A resposta é sim, pode acontecer, porque o que a IBM faz é proteger vocês. Então, contas onde a presença de canais seja muito grande, mesmo que a cobertura que a IBM tenha nessa conta seja de Key para software, ela vai ser considerada para COLED. Mas vão ser poucos casos, são exceções, só caso você veja uma situação como essa, para você estar sabendo que a IBM protegeu você quando isso aconteceu. Okay? Muito bem. Programa de incentivo de software que nós teremos até o dia 13 de julho para vendas de licenças novas e 13 de agosto para renovações. Negócios com clientes do governo que compram através da lei pública de contratação, eles não são elegíveis a esse programa. Então, hoje, todas as transações para clientes que vão comprar através de licitação, pregão, vocês têm uma margem diferenciada, o distribuidor faz a gestão. Essa margem ela é maior do que a margem que a gente tem para clientes que não compram através de licitação, edital. E aí eu recomendo que vocês conversem com a Ingram para se inteirar dessas margens. O incentivo atual de software, ele é baseado no aviso de negócio, que é vocês submeterem uma transação hoje via uma ESEI, numa opção chamada Software Deal Registration. É necessário para vocês obterem um incentivo chamado CVR, Sales e Sales Assist, ter uma certificação de vendas e 2 técnicas. No grupo de produtos, o que acontece? A lista de produtos de software, ela é dividida em grupos. Então, ela segmenta toda a lista em grupos e você, para aquele grupo, tem que ter uma certificação de vendas e 2 técnicas. Tanto os grupos como as certificações que qualificam os grupos, eles ficam publicados no Partner World para que vocês possam fazer a consulta. A validação ela é feita de forma automática, desde que vocês tenham o seu cadastro no Partner World de forma correta. Então, todas as pessoas que trabalham na sua empresa, elas têm um Candidate ID, que é o código que elas utilizaram para fazer as certificações na Pearson, por exemplo, ou para receber um badge via Claim, e isso tem que estar devidamente cadastrado no Partner World. Se isso estiver cadastrado no Partner World, em questão de 1 ou 2 dias, isso vai refletir no sistema do MySay, e vocês vão poder solicitar, através do software de registration, o incentivo dos Sales e Sales Assist. Soluções. A gente tem um programa chamado CVR Solutions, que visa premiar e recompensar os parceiros que têm uma solução para uma indústria. Então, se vocês tiverem uma solução que já teve 2 casos de sucesso com o produto IBM, que esteja publicado no site de vocês, então essa solução ela vai poder receber um nível de incentivo maior, porque, no nosso entendimento, uma solução ela direciona um problema do cliente. Então, o cliente ele vai ter uma atenção toda especial e diferenciada para escutar de uma solução, e não de um produto. Novos clientes, então todo cliente que é considerado novo para software, tá? Cliente novo para software é igual que Systems, é um cliente que não compra 36 meses. A única diferença é que a IBM não faz isso por linha de produtos, ela faz isso para software como um todo. Então, se você, por exemplo, atua com Spectrum, mas esse cliente já comprou os produtos de security da IBM, ele já não se qualificaria como um cliente novo para receber incentivos de software. Co-marketing, então o programa de software também tem co-marketing, então vocês recebem um e-mail com o montante que vocês têm direito. O processo também é via aquela ferramenta SMC, e o programa de co-marketing de software tem algumas regras um pouco diferentes, do tipo, a IBM ela não cobre 100% da atividade, ela cobre 50%, então vale a pena você ver qual tipo de co-marketing que vocês têm acesso dentro de software. Renovação de manutenção, então toda licença nova que ela é vendida, ela vem com o que a gente chama de direito de acesso ao nosso suporte técnico por telefone e também acesso a novas versões que o produto venha a ter nos próximos 12 meses. Vocês, como parceiros, têm 2 benefícios. O primeiro é poder fazer a renovação, que é uma coisa que a IBM faz através dos seus canais, e o segundo é receber incentivos por fazer essa renovação. Esses incentivos, eles são dados para o parceiro que fez a última transação.
é o que a gente chama de reseller of transaction. Então, aquele parceiro que foi quem vendeu a última renovação, ou que fez a venda da licença nova, é o parceiro que vai receber incentivos no momento da colocação do pedido da renovação. O outro benefício é quando o parceiro consegue fazer a venda a tempo. Como eu havia falado, a manutenção que vem na licença nova, ela tem uma validade de 12 meses, e o parceiro tem que trabalhar para, antes dos 12 meses, o cliente tomar a decisão de fazer a renovação e esse pedido estar na IBM, para que o cliente não fique exposto sem suporte técnico e também sem direito de utilização do produto. Então, sempre que cumprir com esse requerimento do programa de trazer a transação a tempo, então vocês ganham mais dinheiro. Vendas em segmentos estratégicos, então hoje, se o cliente estiver segmentado como COLED ou BIP-LED, você já recebe um incentivo adicional. Esse incentivo ele é gerenciado pela Ingra e ele comunica para vocês qual é o percentual exato. A IBM tem um percentual que vocês vão ver hoje no programa que é sugerido, mas como tem impacto de impostos, tudo que é pago via o distribuidor, pode não ser exatamente aquele percentual por conta disso. O programa de SaaS que a gente possui, ele não vai sofrer mudanças, tá? Ele vai continuar igualzinho e ele é baseado em dois conceitos. Fazer o que a gente chama de SaaS Deal Registration, que é nada mais é que submeter uma oportunidade nessa opção dentro do MySay. É necessário que vocês informem o site number. Site number é o cadastro do cliente dentro do programa Passport Advantage, de forma correta, no momento que vocês fizerem o SaaS Deal Registration, porque no momento que vocês criarem a cotação de SaaS no sistema do PGS, que é o sistema que o software utiliza com vocês, se esse número não for o mesmo, então vocês não vão conseguir visualizar o incentivo e quando for colocado o pedido, vocês não recebem o incentivo. O outro incentivo que a IBM possui é a negociação de contratos com um período superior a 24 meses. Então, todo cliente que aceita um contrato com 24 meses ou mais, vocês vão estar recebendo um incentivo, porque o compromisso do cliente de utilizar aquele produto vai ser de longa duração. Bom, o que muda? E como eu falei para vocês, muda radicalmente. Então, o CVR 6 e 6 Assist, ele desaparece, o CVR Solutions, ele também desaparece, o CVR New Client também desaparece, e o Vendas em Segmentos Estratégicos também deixa de existir. Eu já comentei sobre a questão do governo, então esse programa, ele continua não valendo para clientes governo, e o que vocês têm são margens diferenciadas junto ao distribuidor. Então, novamente, conversem com a Ingra para entender, para os casos que seguem a lei pública de contratação, qual é a remuneração que vocês vão ter. Esses novos incentivos, eles entram no ar no dia 14 de julho para licenças novas e 14 de agosto para renovações. Qualquer pedido para receber o incentivo que eu acabei de apresentar anterior tem que ser colocado até o dia 13 de julho para licenças novas e até 13 de agosto para renovações. Depois dessa data, vocês já vão trabalhar com os percentuais que eu vou apresentar aqui. Quais são os 4 novos incentivos que a gente vai utilizar para substituir? São o Sales Incentive, o Focus Offering, o Growth Client Accelerator e o Engagement Incentive. O Sales Incentive, ele tem como objetivo valorizar a capacidade de pré-venda de vocês. Nesse momento, até para não criar uma disrupção, a IBM vai estar utilizando os mesmos critérios do CVR 6 e Sales Assist. Então, quem tem uma certificação de vendas e 2 técnicas no grupo de produtos, ele vai receber o Sales Incentive. Quem tiver uma solução repetitiva, através do CVR Solutions, vai receber também o Engagement Incentive. Então, o Engagement Incentive vai estar substituindo de forma automática esse programa. Muito bem. A IBM vai deixar dessa forma? A resposta é não. Então, a IBM está definindo os requerimentos, tanto para o Sales Incentive como para o Engagement Incentive, e ela vai comunicar esses requerimentos até outubro. Quando ela fizer a comunicação, vocês vão ter uma janela de 6 meses para se prepararem, e as vendas somente vão considerar esses novos critérios a partir de 1º de abril do ano que vem. Significa que certificações vão deixar de ser importantes? A resposta é não, mas pode ser que certificação isoladamente não te dê direito ao Sales Incentive. Uma das coisas que a IBM tem pensado, por exemplo, é solicitar que o parceiro comprove capacidade de fazer pré-venda, como, por exemplo, fazer uma POC para um cliente. No caso do Engagement Incentive, a IBM não tem planos de descontinuar soluções de vocês. O que ela tem planos é de mudar o nome. Então, ao invés de chamar Solution ID, para chamar Engagement ID.
Adicionalmente a isso, outras coisas estão sendo consideradas, entre elas as competências. Hoje, a competência, ela somente ajuda vocês na questão do Partner Gold, para atingir nível Gold e Platinum, mas vale a pena vocês olharem com carinho as competências de software, porque a IBM está, novamente, é uma das coisas que a gente está estudando com muita força de introduzir no Engagement Incentive. Então, além das soluções, quem tiver competência naquela linha de produtos também vai receber incentivo através do Engagement Incentive. Mas, novamente, esses requerimentos, eles ainda não estão definidos, eu só estou dando dicas para vocês das discussões que a gente teve e qual é a intenção desse incentivo. No caso do Growth Client Accelerator, que substitui o CVR Focus, a ideia é pagar como um adicional nas transações de BIP-LED. Aqui, esse adicional, ele não vai ser automático, como acontecia com o CVR Focus. Ele é dependente de vocês estarem recebendo o Sales Incentive ou o Engagement Incentive. Um dos dois tem que acontecer, e se um dos dois acontecer e vocês estiverem trabalhando num cliente BIP-LED, então vocês recebem o Growth Client Accelerator. Ele é consequência, ele é um acelerador para quem está recebendo o Sales Incentive ou o Engagement Incentive. No caso do Focus Offering, é a mesma coisa. Que a IBM está realmente mudando a forma como ela vai incentivar vocês. Hoje, o incentivo ele é baseado em um cliente que não compra nos últimos 3 anos, e agora a IBM vai passar a incentivar uma lista de produtos específica. Então, a IBM ela vai determinar quais são os produtos que ela entende que vão trazer sucesso para ela, IBM, e para vocês, parceiros. São os produtos mais estratégicos do nosso portfólio. Um exemplo seriam os Cloud Paks. Então, o Cloud Paks são produtos ou empacotamentos que a IBM vai colocar nessa iniciativa. Muito bem. O Sales Incentive, como eu já havia comentado, ele vai continuar exigindo de vocês uma certificação de vendas e 2 técnicas no grupo de produtos até 31 de março do ano que vem. E a partir de 1º de abril, a IBM vai começar a aplicar um novo critério que ainda vai ser comunicado. Até o começo de outubro a gente já espera estar fazendo isso, para que vocês tenham aí 6 meses de janela para se prepararem. Vocês vão continuar fazendo o que a gente chama de Software Deal Registration, no MySA, prévio à colocação do pedido do distribuidor. Então, é necessário fazer isso. O pagamento, ele vai ser igual ao que a gente paga hoje o CVR6 e o Sales Assist, ou seja, clientes GE, Government Entity, vai ser através do distribuidor, e clientes privados, pagamento direto da IBM para vocês. Lembrando que o cliente GE, que eu estou dizendo aqui, né, governo, não é o governo que compra através de licitação, é o governo na classificação da IBM. Um exemplo bom, que eu tive recente, né, foi o da Localiza. Como vocês sabem, né, um dos sócios fundadores da Localiza, ele trabalha hoje no governo, e por conta de ter esse sócio que trabalha no governo, a IBM trata a Localiza como uma entidade governamental para efeito de incentivos. Mas isso não significa que ela compra através da lei pública de contratação, ela compra através do seu processo de compra com uma empresa privada, qualquer outra empresa privada do mercado. Mas dado o fato que tem um membro no alto escalão do governo, que é sócio dessa empresa, então a IBM classifica ela como governo. Isso vai acontecer com outras contas ou outros clientes do mercado. Eu citei a Localiza, mas a Renault também é um bom exemplo, porque a Renault tem participação do governo francês na empresa, e assim por diante. Esses clientes governamentais, eles são elegíveis aos incentivos. A IBM só não paga incentivo mesmo quando for governo, comprando através de licitação, pregão e outros dispositivos da lei pública de contratação. O Engagement Incentive, ele vai funcionar da mesma forma como eu já havia explicado para vocês. Então, todos os parceiros que tiverem uma solução repetitiva aprovada, essa solução vai continuar ativa e vocês vão continuar solicitando. A única coisa que vai mudar é o nome do incentivo, que passa a chamar Engagement Incentive. Requer o Software Deal Registration, no MySA, prévia a colocação do pedido do distribuidor. A forma de pagamento é igual, tudo que for cliente considerado governamental pela IBM vai através do distribuidor, os incentivos, e tudo que for cliente privado, a IBM faz o pagamento direto para vocês, e novos critérios de elegibilidade devem ser anunciados até o mês de outubro. Opa. Growth Client Accelerator e Focus Offering Incentive. Esses dois incentivos, eles são dependentes do
Sales Incentive e do Engagement Incentive. Para que vocês possam receber um ou os dois, vocês precisam estar recebendo ou o Sales Incentive ou o Engagement Incentive naquela transação. Então, ele não é automático, esses dois. Se o cliente for um cliente considerado BIP-led e vocês estiverem recebendo o Sales Incentive, por exemplo, então vocês vão receber esse acelerador de cliente BIP-led. É necessário estar fazendo a revenda, então aqui não existe pagamento por influência, e a forma de pagamento é igual. Tudo que for cliente governamental, através do distribuidor, tudo que for cliente privado, direto da IBM para vocês. Para os produtos que são considerados estratégicos, então a IBM vai liberar uma lista de produtos para vocês até o dia 30 de junho. Vocês vão poder consultar esses produtos por part number, e esses produtos é onde vocês vão ter um incentivo adicional se vocês estiverem recebendo o Sales Incentive ou o Engagement Incentive. Também é necessário que vocês estejam colocando o pedido junto ao distribuidor, esse aqui não paga também sobre influência. E o método de pagamento é clientes governamentais via distribuidor, clientes privados direto da IBM com vocês. E esses são os percentuais de incentivo que a IBM vai estar pagando para vocês. Então, num cliente BIP-led, ou melhor, num cliente IBM-led, o potencial máximo de incentivo é de 10%, sendo 5% para Sales Incentive e 5% para Engagement Incentive. No caso de co-led, vocês vão ter um potencial máximo de 30%, sendo 10% para Sales Incentive, 10% para Engagement Incentive e 10% para Focus Offering. No caso de BIP-led, o potencial máximo de incentivos é de 45% e é 10% para Sales Incentive, 10% para Engagement Incentive, 10% para Focus Offerings e vocês vão ter 15% de Growth Client Accelerator. A ideia da IBM com essa nova tabela, para quem estiver lembrando da tabela que a gente tem vigente até o dia 13 de julho, é facilitar o entendimento. Então, em vez de vocês terem elementos com percentuais diferentes, dependendo da situação, agora você tem percentuais homogêneos. Então, você, por exemplo, que está fazendo uma venda numa conta BIP-led, você sabe que o cliente, por Sales Incentive, é 10. E aqui já não tem mais diferença de quem identificou a oportunidade, se foi a IBM ou se foram vocês. Se você estiver vendendo uma solução repetitiva, mais 10%. Se você estiver vendendo uma solução repetitiva, estando certificado e ainda tendo um produto considerado foco, você recebe mais 10. E por fim, você vendendo uma solução repetitiva, com um produto que você tem certificação, que é considerado estratégico para a IBM e que é uma conta BIP-led, recebem 15% a mais, o que dá 45%. Então, a ideia realmente é facilitar o entendimento como um todo. E como vocês devem ter notado, os segmentos que a IBM trabalha com canais, que é co-led e BIP-led, eles têm os mesmos percentuais. Então, eles não diferenciam tanto no Sales Incentive, como no Engagement Incentive, como no Focus Offering. A única coisa que diferencia para o BIP-led é realmente o acelerador, já que a gente já conversou, é uma conta mais difícil de ser trabalhada e aonde o apoio que a IBM vai dar de vendas, ele é mais pontual e vai ser remoto, via alguém que trabalha na nossa organização de dígito. No caso das renovações, renovação que a IBM vai estar fazendo somente reconhecer o parceiro que fez a última transação, então somente o Reseller of Transaction vai ter incentivos, e ele vai ter incentivos com 2 programas. O primeiro é o Renew. O Renew ele vai estar pagando 2% em co-led e 7% em BIP-led. E o On Time, ele é para quem traz o pedido a tempo. Então, se você for o parceiro da transação que fez a transação anterior, você vai receber 2% pelo Renew. E se você trouxer o pedido a tempo e o distribuidor conseguir colocar esse pedido antes de expirar a cotação de renovação, você recebe mais 2%. Esses incentivos são pagos pelo distribuidor e, como eu havia falado, o potencial máximo aqui é 4%. No caso do BIP-led, o potencial máximo é de 7% e, novamente, somente o parceiro que fez a última transação é elegível. E para que ele possa potencializar o ganho, essa transação ela tem que chegar a tempo na IBM, ou seja, antes da cotação de renovação expirar. Bom,
A dica que eu vou dar aqui para vocês é que essa tabela de incentivos ela é menor do que a gente tem hoje. Tá? Então, hoje, só a título de comparação, no Colégio o potencial máximo é 7% e no BIP-LED é 16%. Então, a IBM vai pagar um pouco menos. Esse pagamento menor ele vem em linha com a estratégia da IBM de incentivar outras modalidades de licenciamento. Então, a gente vai ter incentivo para licenciamento como subscrição mais agressivo. Eu somente ainda não vou anunciar porque esse programa está em fase final de definição e aprovação, então eu prefiro não comentar até estar aprovado, mas eu queria dizer para vocês que ele fica mais atraente para quem trabalhar no conceito de subscrição do que fazer venda de licenciamento perpétuo mais a renovação no futuro. Bom, avisos sobre o novo programa. Então, o primeiro aviso e mais importante é todas essas siglas que vocês conhecem hoje, CVR6, CES Assist, Solutions, New Client, Customer Focus, desaparecem no dia 3 de julho e a IBM começa a trabalhar com aqueles programas novos que eu já expliquei para vocês a partir do dia 14 de julho. Os novos percentuais também vão ser aplicados em qualquer nova transação, então, a partir do dia 14 de julho. Se você hoje, pelo programa atual, tem uma melhor remuneração, você tem até 13 de julho para licenças novas para colocar os pedidos, e para as renovações você tem até 13 de agosto. A partir do dia 14, né, tanto de julho como de agosto, ele já vai trabalhar com os novos percentuais que eu acabei de apresentar para vocês. O New Client, ele desaparece, então se você tiver uma situação onde seu cliente é considerado novo para software, você tem até dia 13 de julho para estar com esse pedido colocado na IBM, junto, no caso, ao seu distribuidor e junto à IBM. Depois dessa data, esse incentivo não será mais pago. O Sales Incentive, a gente não vai mais diferenciar, como a gente fazia no CVR, Sales Assist, quem identificou a oportunidade, se foram vocês ou se foi a IBM, já não vai mais fazer diferença, aqui a gente só vai olhar as certificações que vocês tenham no momento, uma de vendas e 2 técnicas para o grupo de produtos. E nos casos de clientes considerados Government Entity, que vocês venham a receber incentivo, a IBM faz uma auditoria, solicita documentação. Então, sempre que vocês trabalharem com esse tipo de cliente, é importante vocês manterem o backup do que aconteceu naquela transação. O Engagement Incentive ele vai continuar utilizando o conceito de solução repetitiva, então todas as soluções que vocês têm hoje, elas vão continuar ativas até o dia 31 de março do ano que vem, como eu já havia comentado. E aqui o critério de validação é o mesmo. Então, ele vai, no momento de auditar vocês, pedir as faturas, né, do software e do serviço, e pelo menos 10% do que vocês venderam somando software com serviço tem que ser o serviço de vocês. Exemplo, eu vendi R$80 mil de software e R$20 mil de serviço. Isso me dá um total de 100 mil. 10% de 6 mil é 10 mil. Então, eu teria que ter vendido pelo menos 10 mil desses serviços. Como eu havia comentado, eu vendi 20 mil. Então, eu tenho 20% e estou dentro da regra da IBM que exige pelo menos 10% do total entre serviços e software de ser serviços da companhia de vocês. Muito bem. Atenção com a possibilidade de seus clientes se movimentarem. Acho que foi o primeiro chart que eu apresentei para vocês. Então, no dia 14 de julho, ele vai ressegmentar os clientes. E quando fizer a ressegmentação, todos os incentivos serão pagos já nos novos percentuais, de acordo com a segmentação que o seu cliente também tem a partir do dia 14. O Committed Term License é a modalidade de licenciamento como subscrição da IBM, de subscription. Então, a IBM, nesse modelo, ela não vende a licença como uso perpétuo, ela vai vender por um tempo limitado, que vai ser de pelo menos 12 meses e, no máximo, 24 meses. Futuramente, pode ser que a IBM aumente a possibilidade de vocês fazerem contratos maiores, mas é isso que a IBM vai ter a partir do dia 14. Eu, novamente, vou fazer um anúncio para vocês, mas isso vai acontecer em breve. Minha expectativa é poder anunciar na semana do dia 6 de julho. Bom, SaaS, então, software como um serviço, ele hoje não vai sofrer nenhuma mudança, então todos os contratos de SaaS que vocês tenham, fiquem tranquilos, eles vão continuar com os mesmos incentivos que vocês têm hoje, nos mesmos percentuais. No caso de SaaS, a IBM ela possui 5 elementos, mas eles, na verdade, têm elementos que são a mesma coisa. É somente que no caso de SaaS, você tem uma subscrição inicial, que é a abertura do contrato, e depois você tem as extensões do contrato, que é o que a gente chama de extensão de subscrição.
Land é de acordo com o segmento do cliente. Vocês não precisam fazer nada. Se o cliente estiver segmentado como COLED e BIPLED, vai me gerar 10% de incentivo para o distribuidor. E passar para vocês. O Stay Engaged é a mesma coisa, é baseado na segmentação do cliente. A única diferença é que, ao invés de aplicar sobre o contrato inicial, ele aplica sobre a extensão da subscrição. O Deal Registration é quando você vai numa SA e faz a solicitação e tem isso aprovado, lembrando do cuidado que eu comentei com vocês, ou seja, o cliente que vocês vão colocar o site number numa SA tem que ser o mesmo que vocês vão utilizar na hora de criar a cotação numa SA, no PGS. Se não for o mesmo, vocês vão ter problema, porque não vai aparecer aquela transação no PGS como elegível ao SaaS Deal Registration. Mas se o site for o mesmo, fiquem tranquilos, vocês vão poder receber. E aqui também outra coisa que é importante, diferentemente do que acontece com o on-premise, que não é a recomendação, mas acontece muito, no SaaS Deal Registration, você tem que fazer prévio à criação da cotação, porque se você fizer depois, você não vai conseguir ver o incentivo na cotação. Então, fica atentos com isso, que são dicas que podem ajudar vocês a terem menos problemas ao tramitar uma transação de SaaS. O Subscription Extension, ele é consequência do Deal Registration. Então, os parceiros que tiveram a subscrição inicial com o Deal Registration são os parceiros que vão receber o Subscription Extension no momento da extensão. E o Long Term Commitment é o incentivo que eu havia comentado quando vocês fecham contratos iniciais com duração superior a 24 meses. Então, quanto mais longo o contrato, melhor, né, porque o cliente está comprometido com isso. E a IBM, quando você faz uma subscrição inicial com um período superior a 24 meses, ela gera 5%. Não tem incentivo se você vender 12 meses, depois vender mais 12, depois mais 12. Tá? Então, não é quando atinge 24 meses. O contrato inicial já tem que ter mais de 24 para vocês receberem o Long Term Commitment. E o pagamento, ele segue o fluxo do faturamento. Então, se vocês negociarem com o cliente, configurarem com pagamento mensal, sobre cada fatura mensal, a IBM gera o nível de incentivo que seja correspondente àquela transação. Vamos imaginar que vocês têm direito a 20%, porque é um cliente BIP-led, onde vocês têm direito a tudo. Ou seja, tem o Land, tem o Deal Registration e tem o Long Term Commitment. Então, sobre esse valor do mês que a IBM faturou, a IBM gera um incentivo. E assim por diante. Se a condição de pagamento for anual, sobre essa fatura do ano, a IBM gera incentivos. E se a condição de pagamento for o contrato inteiro adiantado, então, sobre esse valor que foi faturado do contrato inteiro, é o que a IBM vai gerar os incentivos. Bom, esse é um quadro resumo do potencial máximo de ganho que vocês têm. Então, o potencial máximo de ganho que vocês vão ter a partir do dia 14 de julho para licenças novas e 14 de agosto para renovações é 10% em IBM-LED, 30% em COLED, 45% em BIP-LED. No caso das renovações, é 4% em COLED e 14% em BIP-LED. No caso de SaaS, é 10% em IBM-LED e 20% em COLED e BIP-LED. Lembrando que esses são percentuais de incentivos que se somam com a margem que vocês tenham junto à Indra. Todos esses programas que eu comentei com vocês, eles ficam disponibilizados no portal de canais, então lá vocês vão ter acesso ao guia do programa, vocês vão ter vídeos explicativos em português, vocês vão ter outros materiais também em língua local, né, em português, para ajudar vocês no entendimento. Esse programa novo de software, ele ainda não está disponível. Uma vez que ele esteja disponível, a gente vai estar publicando, então até dia 14 de julho a gente vai colocar para vocês. E quando estiver disponível, eu acho que vale a pena vocês estudarem. Eu sei que essa mudança que a gente está fazendo em software, ela é disruptiva, mas ela vem para facilitar. Então, realmente, a gente queria facilitar a forma de cálculo dos incentivos, ter percentuais mais lineares, mais objetivos, para que vocês não tivessem que ficar se preocupando muito, olha, se eu identifiquei, ou se eu não identifiquei, se eu tenho certificação, se eu não tenho, se meu cliente é COLED, se ele é BIP-led. Essas coisas acabam ficando mais fáceis nesse novo modelo que eu acabei de apresentar para vocês. Agora eu vou abrir para perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida, aproveite. Olá, Emerson. Boa tarde. Tudo bom? É o Maurício quem está falando. Oi, Maurício. Tudo bem? Com você? Tudo bem, graças a Deus. Eu vi que na parte de software não tem nenhum incentivo para voucher, certificação, alguma coisa desse tipo. Ou tem?
Não, o que acontece com o software é que o software ele orienta você a utilizar os próprios vouchers do Partner World e ele tem, né, como recomendação que vocês adquiram um pacote chamado Partner Package, que vai te dar mais alguns vouchers e reembolso com educação. Então você tem que comprar o Partner Package para ter benefícios um pouco maiores. O Partner Package, eu não vou apresentar aqui, eu acho que a Stephanie já deve ter apresentado. Eu já vi, eu já assisti a palestra. Isso, lá ela te explica que tem outros benefícios além dos vouchers e reembolso com educação. Mas realmente, software não tem essa orientação. Também vale destacar que software tem uma plataforma de treinamento grátis que vocês podem utilizar e tem o Skills Gateway. Então, também tem algumas diferenças. Mas sim, não tem um programa de vouchers como a gente tem no programa de Systems. Muito obrigado, Emerson. De nada, que isso. Pessoal, mais alguma pergunta? Oi, Emerson, Fernanda, tudo bem? Tudo bem, e com você? Tudo ótimo. No Mais 100 não altera nada, continua sendo ainda a LA Special Bid, CVR e o SASU Registration, né? Então, no Mais 100 não vai mudar, então se você quiser ter o benefício de poder solicitar um Special Bid, você vai continuar fazendo o LA Special Bid Protection. Para você poder receber os incentivos do Sales Incentive, do Engagement Incentive, você vai ter que fazer o Software Deal Registration. Eu sempre recomendo que você faça os dois ao mesmo tempo e não em períodos diferentes, já que você corre o risco de, no meio do caminho, algum outro parceiro fazer na sua frente. E também, no caso de Systems, o Systems Deal Registration. E no caso de SaaS, você tem o SaaS Deal Registration. Então, todos vão ser feitos por um Mais 100. O nome dos incentivos vai mudar, então não se preocupe, quando você chegar no dia 14 e você submeter, você não vai ver o CVR Sales e Sales Assist, você vai ver o Sales Incentive no lugar, mas o processo é o mesmo. Obrigada. Não, que é isso. Perguntas, pessoal, vamos aproveitar essa sexta-feira aí, fechamento de trimestre. Bom, pessoal, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu já queria agradecer a participação de vocês hoje nessa chamada. Eu desejo realmente que vocês se preparem para as mudanças. No caso de Systems, vocês vão ter um tempo maior para se prepararem, já que elas só vão entrar em vigor no ano que vem, mas vocês já estão sabendo que muda. No caso de software, a gente não vai ter tanta disrupção no sentido do requerimento, né, já que o que vale para o CVR Sales, Sales Assist e para o CVR Solution vai continuar valendo para o Sales Incentive e para o Engagement Incentive, mas outros conceitos acabaram sendo introduzidos de forma disruptiva. Vale a pena estudar, conhecer e se beneficiar desses novos incentivos. E entre nós, toda vez que a gente faz uma mudança desse nível, não dá para você garantir que você vai só ganhar. Então, vão haver casos onde você vai ganhar e vão ter casos onde vocês vão perder em comparação com o programa anterior. Mas o que fica aqui é que ele ficou mais fácil de vocês calcularem e de preverem quanto vocês podem fazer de dinheiro numa transação. Da minha parte, muito obrigado. Desejo a todos aí um ótimo final de semana e sucesso nas vendas. A gente tem ainda alguns dias até terminar o segundo quartil, né? E com certeza aí muitos de vocês vão estar engajados em trazer os últimos negócios. Obrigada, viu, Pioli, pela apresentação, foi muito boa, né? Algumas das pessoas que estão aqui no treinamento são novas, né? Eu sei que vai gerar algumas dúvidas lá no futuro, na hora de for utilizar, né, as novas nomenclaturas, né? Mas estamos aqui para apoiar todo mundo. Obrigada, pessoal. Obrigada, Stephanie, por participar. E a gente tem uma nova agenda já da AM Academy disponível, e se caso vocês não receberem, entrem em contato conosco. A apresentação, a gravação vai estar disponível no link da Ingra, né? O material, você repassa para a gente, Pioli?
Passo sim, tá? E aí a Ingram faz a distribuição para vocês. Mando para você, Sueli, diretamente, tá? Tá bom, muito obrigada, pessoal, pela participação. Obrigado, até logo.